Qual é a estrutura de um parágrafo padrão? Se você está na academia, seja ensino médio, técnico, superior ou mesmo pós-graduação, você já deve ter ouvido falar, inclusive também já deve ter produzido alguns parágrafos padrões por aí. Ele tem esse nome porque ele faz parte desta variação linguística que é uma escrita formal acadêmica. É uma linguagem que se interessa mais com as partes gramaticais colocadas dentro de uma coerência e coesão textuais. Você certamente também já ouviu falar muito sobre isso nas aulas de português. Mas agora eu vou relembrar junto com você aqui para que você possa escrever o seu textão de uma forma legal, tranquila, sem precisar ficar decorando regras, mas sim entendendo como funciona a estrutura dentro de uma estrutura maior, uma microestrutura dentro de uma macroestrutura. Vamos lá? Muito bem. Como eu disse, o que é um parágrafo? Um parágrafo nada mais é do que um microtexto escrito em prosa, que ele vai trazer uma ideia bem articulada e, a depender do contexto, ele vai estar em sintonia com outros parágrafos para apresentar um tema maior, ou o vulgo textão, como eu mencionei. Não existe um número de linhas exato, porque geralmente a pergunta que não quer calar é: quantas linhas preciso escrever? Não é verdade? Se você está escrevendo um TCC, uma dissertação, uma tese, quantas páginas precisa ter o meu texto? Eu sei como é que é, já passei por isso também. Mas, em relação ao número de linhas do parágrafo, não recomendo que sejam muito longos, porque a estrutura pode ficar truncada, ou seja, cortada, e desconectando entre as partes, e também nem muito curto, porque justamente se você vai tratar de uma ideia, é importante que você trate dela de uma forma completa, com o início, meio e fim, ok? Uma característica muito importante que às vezes os estudantes esquecem é que é necessário, obrigatório, deixar um recuo à esquerda para demarcar o parágrafo. Não é asterisco, não é seta, não é hífen, não, é um recuo à esquerda, geralmente de 1,5 a 2 centímetros. Dito isso, vamos agora entender a estrutura básica. Como eu mencionei, todo parágrafo padrão vai ter uma introdução, um desenvolvimento e quase sempre uma conclusão, a depender do contexto. E aí eu trouxe, vamos trabalhar aqui a partir de um exemplo, olhando detalhadamente para cada parte e depois a gente junta tudo no final para vocês perceberem como é que fica. O que que eu recomendo? Quando você vai escrever um texto, eu recomendo que você coloque as questões, as ideias, no caso, em tópicos. Eu quero escrever um texto de 5 parágrafos. Então, cada parágrafo vai tratar de uma ideia. Então, essas ideias, você vai colocando elas nesses tópicos e para você organizar a ordem de importância que elas devem aparecer no seu texto. E isso aqui serve para redação de Enem, também serve para os nossos próprios textos, quando estamos querendo organizar as nossas ideias para apresentação de trabalho. Bom, um ponto essencial, você vai definir uma ideia que você vai tratar naquele parágrafo. Aqui, no caso, eu trouxe um exemplo de uma ideia volta às aulas. Você também precisa definir uma tipologia. Lembra das tipologias textuais que você estudou lá no ensino médio? Então, você vai ter, essa tipologia pode ser narrativa, descritiva, dissertativa ou argumentativa, expositiva ou injuntiva. É importante você definir, porque, por exemplo, quero tratar do tema volta às aulas, qual tipologia que eu vou usar aqui? Porque isso está relacionado com a minha ideia. Por exemplo, eu vou dissertar e argumentar a ideia relacionada ao tema volta às aulas. Na introdução, eu sugiro que seja no máximo 2 períodos.
Lembram o que é período? O período, ele vai ser composto por uma oração ou uma frase, geralmente em textos acadêmicos, textos formais são orações, porque oração tem verbo, lembra? Então, aqui no máximo 2 períodos. A demarcação do período é que ela vai ter uma pontuação finalizadora ali para demarcar. Então, se tem um ponto final, tem uma ideia, um tema tratado ali no primeiro período e no segundo período. É importante também você selecionar palavras-chave. Aqui, pensando até na ideia mesmo de todo o parágrafo, ok? Eu trouxe aqui palavras que não podem faltar nesse parágrafo, porque são muito relacionadas à volta às aulas. Então, o tema estudantes, aulas e, no meu caso aqui, eu coloquei emoções. E aí, pensando, esclarecendo, tendo a clareza de todo esse passo a passo, você vai escrever a sua ideia principal, que também era chamado de tópico frasal, dentro da nomenclatura gramatical. Então, o exemplo que eu trago aqui para vocês é: a volta às aulas traz aos estudantes uma mistura de emoções. Perceba que eu só usei um período aqui, optei por usar um período. E o período vai ter uma letra maiúscula para demarcar o seu início e uma pontuação finalizadora aqui, ó, como eu trago o ponto final nesse exemplo. Depois da introdução, nós vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento, digamos assim, ele é a parte maior do nosso parágrafo. Então, você vai fazer uma articulação coerente entre as ideias secundárias e os termos. Aqui no desenvolvimento, a gente chama de ideias secundárias. Na introdução, a gente trouxe a ideia principal, ou seja, o tema daquele parágrafo. Aqui você vai trazer períodos para desenvolver ideias relacionadas ao tema maior. No caso aqui, eu falei para vocês que escolhi um parágrafo argumentativo e eu vou trazer argumentos de oposição para fazer a exposição, no caso dessa defesa de ideia. Geralmente, o desenvolvimento pode ser de 2 a 5 parágrafos. Essa é a minha sugestão. Claro que vai depender muito aí do seu contexto, mas se você fizer ele um pouco maior, preste muita atenção para não incorrer naquele erro que eu mencionei de o texto ficar truncado ou incompleto. Perceba aqui o exemplo que eu trago para o desenvolvimento deste tema. Por um lado, o desejo de rever amizades ou conhecer novas pessoas encoraja a vontade de ir para a escola. Por outro, uma jornada letiva pode causar estresse e ansiedade, pois dependendo das características pessoais e da fase em que você estiver, as exigências podem ser maiores. Esses fatores implicam, por parte do estudante, num bom planejamento, organização e foco para atingir seus objetivos e metas. Olha só, eu coloquei aqui um período, 2 períodos, ó, estou vendo a demarcação, e 3 períodos. Selecionei nesse exemplo 3 períodos para fazer o desenvolvimento. Perceba que aqui eu também estou falando de emoções, como eu mencionei lá na introdução, que eu queria falar sobre o tema das emoções, ok? Como esse aqui é um parágrafo padrão com começo, meio e fim, porque ele não vai ter continuidade, embora você perceba que todos os teus textos, microtextos, os seus parágrafos, eles podem se tornar um textão, porque você vai percebendo mesmo, quando você começa a organizar as suas ideias, podem surgir várias outras ideias a partir disso. Por isso que é muito importante, quando você está escrevendo um TCC, uma dissertação, uma tese, sempre colocar no papel, ou no caso, no bloco de notas, no teu celular, as ideias que você tem, às vezes no ônibus, na fila do banco, se bem que hoje em dia ninguém mais vai para o banco, né? Mas enfim, não esqueça de colocar essas ideias no papel, porque elas podem se tornar um texto maior. Então vamos lá, a conclusão. Como eu mencionei inicialmente, ela não é obrigatória em todos os parágrafos, porque se você está fazendo um texto maior, você não vai ter essa conclusão ali naquele texto. Por exemplo, um capítulo, um subcapítulo de um textão, ele não vai ficar o tempo todo concluindo o parágrafo, mas na finalização daquele parágrafo ali, você pode colocar um gancho, digamos assim, que são os conectivos, para a ideia que você vai tratar no outro parágrafo. A conclusão, ela vai retomar a nossa ideia principal, que no caso aqui é o tema da volta às aulas.
Eu sugiro aqui também, no máximo, 3 períodos para que você não se perca. Então, eu trago aqui como exemplo. De todo modo, voltar às aulas é sempre sinal de que o aprendizado e a curiosidade podem ser muito produtivos. Basta criar um novo olhar sobre tudo isso. Percebe que ele está retomando aqui o tema de volta às aulas, trazendo uma conclusão, um fechamento daquilo tudo que foi colocado. Então, vamos agora ler o parágrafo completo para a gente ver como é que ficou. A volta às aulas traz aos estudantes uma mistura de emoções. Por um lado, o desejo de rever amizades ou conhecer novas pessoas encorajam a vontade de ir para a escola. Por outro, uma jornada letiva pode causar estresse e ansiedade, pois dependendo das características pessoais e da fase em que você estiver, as exigências podem ser maiores. Esses fatores implicam, por parte do estudante, num bom planejamento, organização e foco para atingir seus objetivos e metas. De todo modo, voltar às aulas é sempre sinal de que o aprendizado e a curiosidade podem ser muito produtivos. Basta criar um novo olhar sobre tudo isso. Olha só, temos aqui um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos para formar este parágrafo com o tema de volta às aulas. Então é isso, gente. Não esqueça, se você já tem familiaridade com a escrita formal, com a linguagem acadêmica, você já faz isso meio que automaticamente. Mas é legal que quando você entende a estrutura de como é que funciona, que é preciso ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, você consegue olhar para o seu texto e revisar ele de uma forma produtiva, percebendo onde se encontram as lacunas, ou seja, aquilo que falta. Cada parágrafo é uma ideia. Então, uma ideia vai puxar outra ideia, que vai puxar outra ideia, e todas elas precisam estar interrelacionadas. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar e falar comigo sobre esse tema e outros. Gratidão por me acompanhar.